Vou pedir para que vocês abram na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Colossenses, capítulo 2, 6 e 7. E tem uma dica para poder você encontrar esses livros aqui, depois de Coríntios, que o A, E, I, O. Gálatas, A, Efésios, E, Filipenses, I, Colossenses, O. Seja uma dica, se você viu uma carta que tem poucas páginas, depois você já viu, você já percebe que está perto. Colossenses 2, 6 a 7 diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Colossenses foi uma carta que foi escrita, Paulo nem esteve lá presente, foi escrita no período que ele estava na terceira viagem dele para Éfeso, e estava espalhando algumas heresias naquela região. Ele foi e escreveu essa carta por meio de Epáfras. E interessante que ele escreveu essa carta quando ele estava na prisão. Para você ver, né? Ele escreveu uma carta dessa com tanta riqueza de conteúdo que a gente tem para aprender enquanto estava preso. E você lê assim, nem parece que ele está sofrendo tanto, mas ele escreve essa preciosidade para a gente. E o tema que eu perguntei para agora, o tema, ele falou que era sobre crescimento espiritual, né? Eu coloquei assim, que é crescendo pela graça de Deus. Tem um livro, que é um livro simples, a capa dele nem chama tanta atenção, se chama Santidade de Deus, da R6 Pro. É aquele livrozinho que você nem se importa com ele pela capa, mas ele é de uma profundidade muito grande, muito tremenda mesmo, falando sobre a santidade de Deus. E tem uma frase que ele diz assim: quanto mais nos aproximamos de Deus, mais percebemos nossa necessidade de sua graça. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais percebemos nossa necessidade de sua graça. E essa frase, ela quebra uma ideia muito comum, que a gente acha que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente pode ficar independente. Mas a Bíblia ensina totalmente ao contrário. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vê que a gente precisa da graça dele, mais a gente se torna dependente. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente vê que a gente realmente não é nada. Quando a gente está próximo longe de Deus, a gente tem aquela impressão que a gente pode, que a gente é forte, que a gente tem saúde. A juventude é um poder, né, que a gente acha que pode tudo, quando a pessoa acha que ele está sem Deus. Mas quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vê que precisa da sua graça, precisa da sua misericórdia, do seu perdão. Você vê cada vez que você é nada, que você é pobre, que você é cinza. Mas quando você não tem Deus, você acha que não. Eu sou de ouro, eu sou de ferro, eu posso. A minha juventude vai fazer com que eu possa fazer tudo o que eu quiser, mas não. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vê que precisa da presença dele em nossa vida. E quando a gente fala de crescimento, né, hoje em dia, nesse mundo da era digital, eu gosto, muita gente, quando fala que começou a ver a internet desde a época que ela começou, você acha velho. Mas o bom disso que eu gosto de contar essa história, que eu participei de todas essas partes. Hoje mesmo a pessoa se envia uma foto de 1 mega, gente, é uma coisa muito rápida, uma mensagem instantânea. Na época era de 42 bits, você olha uma música, demorava muito tempo. Hoje em dia, tem velocidade de internet, você baixa o filme em Full HD em questão de minutos, muito rápido. E nessa sociedade do imediatismo, tudo tem que ser rápido, tem que ser para agora. Antigamente a gente escrevia carta, hoje mesmo, acho que o correio hoje ele ganha dinheiro pelos pacotes, pelas coisas que a gente compra, porque por carta mesmo nem por ser não vende mais. E vende, né, para colecionador. Mas nesse mundo de instantaneidade, a gente esquece que o crescimento ele é gradual, e aos poucos. A gente, aqui no versículo mesmo fala que o crescimento ele vai sendo aos poucos. E eu faço a pergunta, né, como que a gente pode crescer realmente espiritualmente? Aí Paulo responde. Aí eu dividi aqui em 3 tópicos, né? O crescimento começa em Cristo, assim como recebemos Cristo Jesus. Porque ninguém cresce de uma maneira assim instantânea.
quando Nicodemos ele perguntou para Jesus Cristo, como é que eu posso crescer, nascer de novo, voltando para o ventre de minha mãe? Eu até acredito que foi uma pergunta sincera dele, né? Como que eu vou nascer de novo? Porque eu é muito literal, né? Como é que eu vou fazer para nascer? E esse crescimento, ele começa primeiro depois que a gente nasce. É muito... Quando a gente pega a figura de uma mãe que está gestante, a criança ali já, o coração já bate, ela está se formando, muitos já têm nome, mas ele não nasceu, está crescendo, mas ele não nasceu. E às vezes, muitas vezes a gente acha que a pessoa, ela não está aqui na igreja, mas ainda não teve aquele encontro com Jesus para fazer ela crescer mesmo de verdade, que é só a partir do momento que você nasce espiritualmente em Cristo, que você começa a crescer espiritualmente. E esse crescimento ele não começa pelo esforço humano, porque pela nossa vontade mesmo, a gente não estaria aqui. Mas a necessidade que a gente tem de Deus faz com que a gente esteja aqui, porque o crescimento não é pelo nosso esforço, o crescimento vem através de Jesus Cristo que nos dá as forças, porque se Ele não der força, a gente não vai crescer. E esse crescimento também começa quando Deus concede vida ao pecador. Então, Deus ele inicia a sua obra, porque a iniciativa partiu dele para a gente, não da gente para ele. Então, quando esse crescimento acontece, é a partir do momento que você nasce novamente. E o que eu aplico desse primeiro tópico, assim, que não devemos confiar só em nós mesmos, nós devemos confiar em Deus, somente Jesus Cristo que dá essa força para a gente poder crescer, porque esse crescimento só vem através de Jesus Cristo. Porque se a gente for querer pelas nossas próprias forças, a gente não vai conseguir, de forma alguma. Aqui no tópico 2 diz o seguinte: o crescimento acontece por meio dos meios da graça. O verso 7 está dizendo assim: radicados, edificados, confirmados na fé. Esse radicados no sentido de ter raiz profunda e edificada. Então aqui Paulo usa duas palavras que tem a ver com o fundamento, que é você ter raízes profundas e você ter um edifício construído. Todo edifício ele não consegue, ele sempre começa da base. E a base às vezes leva muito tempo. Quando você vê um edifício sendo construído, você vê muito tempo de preparação, buraco, construindo base. E para depois você ver a parte que é visível, porque a parte muito segura ninguém vê. E da árvore da mesma maneira. Então, uma história que fala do bambu chinês que diz assim que ele leva muito tempo crescendo para poder firmar as raízes. E só depois de 4 ou 5 anos que ele começa a crescer do solo para cima. Mas ele vai construindo sua base, vai construindo suas raízes profundas que ele vai tendo. Então, o crescimento espiritual acontece por meios estabelecidos por Deus, né? Que crescimento que é esse que a gente tem aqui na nossa vida cristã? É leitura e meditação na palavra, é na oração, na participação no culto, nos sacramentos e na comunhão da igreja. Teve um dia com o meu sogro, então, toda vez que eu vou correr de manhãzinha, ele já está orando. E toda vez que eu volto à corrida, ele já fez os seus afazeres. E ele mexe me manda algum vídeo, né? Sobre esse crescimento espiritual, alguma coisa para esse ainda bem que você me manda. Porque sempre tem que ter alguém para alertar a gente. Porque isso aqui, eu não estou falando para vocês, porque está servindo é para mim também. Porque a gente primeiro fala para a gente, para depois a gente falar para outras pessoas. Então, através dessa leitura, da meditação da palavra, da oração, da participação no culto, dos sacramentos, da comunhão da igreja, a gente vai ter esse crescimento espiritual. Porque a gente vê muitos desigrejados achando que já sabem demais, mas esquece dessa comunhão da igreja. Como uma vez a gente estava aqui, quando ele atrás com o Luciano, ele comentou bem assim: às vezes a gente consegue ter mais um crescimento com nossos irmãos assim, nesse trabalho, assim, trabalhando junto, do que a gente achar que conhece só a irmã, mas tem um momento ali de contato, que você realmente conhece, você tem uma afinidade, vai criando aquela coisa de você se colocar no lugar do irmão. Porque se ele pede para eu orar por ele e eu não tenho contato com ele, aquela oração não vai ser assim de coração, mas quando você passa a conviver, você passa a sentir a dor daquela outra pessoa que você está pedindo oração por você. Então, é esse crescimento espiritual, essa comunhão da igreja, esse contato que a gente tem aqui na nossa vida diária, de estar aqui em comunhão com os irmãos, que faz toda essa diferença, porque a gente acha que só ficando em casa, vendo tudo pela internet, vai dar algum resultado, não vai dar. Porque dá entre partes, mas o que Deus estabelece para a gente tem que estar em comunhão com os irmãos,
Porque a união faz a gente crescer. Se a gente comesse só arroz, a gente ficaria desnutrido em outras coisas. Então, por isso que há a variedade de vários alimentos que faz a gente ter a nossa saúde. Então, por isso que eu repito, é leitura e meditação na palavra, na oração, participação no culto, os sacramentos da comunhão da igreja. E o interessante, quando você tem uma Bíblia de estudo, às vezes você não entende aquela palavra ali, então já tem uma explicação ali embaixo que já ajuda. Aí você lê um versículo, aí você vai lendo o outro, vai tendo aquela curiosidade e vai tendo essa fome da palavra de Deus, de você se aprofundar cada vez mais. E radicados, edificados e confirmados na fé. E quanto mais crescemos, menos a gente quer aparecer. Interessante, né? Que quanto mais a gente cresce, menos a gente aparece. Tanto então a música, né? Que ele cresça e que eu diminua. É porque eu esqueci o restante da canção, mas é assim, que ele cresça e eu diminua. E quando isso acontece, mais Cristo ele aparece na nossa vida, né? Como já disse João Batista, convém que ele cresça e eu diminua, porque a canção foi baseada nesse versículo. E então, quando eu vou partir aqui para o terceiro ponto, que diz assim, o crescimento produz frutos visíveis. E aqui diz aqui, crescendo em ações de graças. O cristão maduro é aquele que sabe, o cristão maduro não é aquele que sabe mais, é aquele que se coloca no ponto de humildade. Ele pode se conhecer muito, mas a partir do momento que ele mais vai conhecendo, mais ele vai se tornando mais maduro, vai se tornando mais humilde, ele vai sabendo se colocar mais no lugar do outro. Porque a gente sabe, a Bíblia diz que o orgulho precede a queda, né? Então, quando Jesus Cristo ensina que a gente tem que oferecer, mais ofertar do que querer. Jesus Cristo, o Senhor, o dono do universo, foi aquele que lavou o pé dos discípulos. E naquela época eles andavam descalços o tempo todo. Eu acredito que o pé era rachado, era muita sujeira. Às vezes a gente anda aqui, no nosso dia a dia, a gente vai tentar lavar o pé, já um pouco para sair. Imagina você ficar andando ali o dia inteiro e você ter aquele momento, aquele momento de lavar os pés. Aí Jesus Cristo lava os pés, não escondia, ele lava os pés na frente de todos para poder mostrar a unidade dele. E às vezes a gente não tem todo esse exemplo e a gente não pratica. O que Jesus Cristo deu todos esses exemplos, porque para que a gente pudesse praticar. E os frutos, né, eles começam a aparecer, que é através da humildade, do amor, do domínio próprio, do serviço, da gratidão. E esses frutos eles vão começando a aparecer, que é a humildade, o amor que você vai ter pelo próximo, você consegue conceder muito mais para o outro do que você querer para você. É hora que você dá uma passagem para outra pessoa poder passar, mesmo você estando com pressa, mesmo você tendo muitos conflitos, mas não deixando de honrar o compromisso de estar aqui. No serviço, quando precisa de alguma coisa para poder fazer na igreja, como você naquele dia falou, né? O tempo foi tão pouco ali de a gente limpar ali atrás, mas foi tão edificante, foi tão gratificante de você fazer as coisas ali para Deus, porque é um trabalho assim, que é um trabalho que tudo está envolvido, não é só aqui dentro, mas é lá fora, em todos os lugares. Teve uma vez, né, alguns meses atrás, que eu estava passando aqui de carro, aí eu vi o Gabriel, né, o uniforme da empresa, branco, mexendo ali no jardim. Eu falei para minha esposa, olha só que exemplo, ele poderia não estar fazendo isso e está fazendo. Então, tá vendo? São os serviços de gratidão que o cristão vai demonstrando através dos frutos. E eu concluo dizendo assim, que quando observamos uma árvore enorme, esquecemos que durante anos ela apenas criou raízes invisíveis. E o mesmo acontece na nossa vida cristã. Não é de um momento para o outro, não é de um start, não é você virar a chave. Esse crescimento é diário, esse crescimento é constante. Então, é uma vida que você leva ali, tendo essa comunhão com Deus, esse crescimento, essa proximidade. Eu me lembro como se fosse hoje o dia que eu me batizei, mas parece que quanto mais eu estou aqui na casa de Deus, mais eu sinto que ainda falta fazer uma coisa. Antes de casar mesmo, né? Eu participava de tudo, estava na igreja. Aí quando eu me casei, eu falei bem assim, agora eu vou diminuir um pouco, né? Na Bíblia fala assim, aproveite o saber de solteiro. Tudo que você tiver
tiver que fazer, faça para Deus. Porque depois, quando você não tiver força, você não vai se arrepender. Então essa caminhada com esse cristão é todo dia. É todo dia. Um colega meu me falou hoje mesmo assim: nossa, eu queria correr com você. Eu pensei, mas eu comecei andando também. Era caminhando, era correndo um pouquinho e parava, correndo e parava, correndo e parava. Depois eu comecei mais a correr e parava. Então é um exercício constante em toda a nossa vida. Então esses momentos acontecem assim. E grande parte desse acontecimento acontece onde ninguém vê, que é no seu quarto de oração, na sua leitura silenciosa, na sua fidelidade aos cultos, na luta diária contra o pecado, principalmente, na comunhão com Cristo. E Deus está formando homens e mulheres que Ele quer que sejam semelhantes a Ele. Paulo diz assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a gente tem a nossa missão de ser imitador de Jesus Cristo como um exemplo maior de tudo que Ele deixou para a gente, né? E é uma luta diária, uma luta constante, tem provações, tem lutas, tem batalhas. E às vezes mesmo a gente aqui, mesmo a gente podendo ter, às vezes você está aqui com um sorriso, mas você, só Deus sabe pelo que você está passando, pelas coisas que você está tendo, mas não, mas você continua firme, porque as suas raízes são tão profundas que quando o momento ele tenta te entortar, você não é levado pelo vento, porque as suas raízes estão profundas. E essas raízes, elas estão fincadas em Cristo Jesus. E esse crescimento é instantâneo, é contínuo, tudo isso é obra da graça. E eu aqui deixo 3 perguntas, né? Minhas raízes realmente estão firmadas em Cristo? Aí eu deixo assim para a nossa reflexão. Se elas estão realmente firmadas em Cristo. 2, tenho utilizado regularmente os meios da graça que Deus concede a nós, que é a leitura da palavra, de todo dia estar ali em comunhão com Deus. O meu sogro mesmo fala assim: João, primeira coisa que você faça no dia, leia a Bíblia. Ele fez um negócio lá na casa dele, que é um quarto, que ali é o quarto da oração, é o quarto da leitura, já fica tudo no cantinho, ó. É um banquinho de lado, um banco do outro, tudo já facilitado para não ter ruídos na hora que a gente for para ter essa comunhão com Deus. Minha vida demonstra crescimento espiritual ou apenas um conhecimento, só conhecimento por ser conhecimento? E que Deus nos conceda um coração ensinado, que a gente possa buscar a Deus a cada dia mais, ter esse crescimento espiritual constantemente. É uma coisa que tem que ser realmente falada todo dia bater na mesma tecla, falar sobre isso. É um crescimento que a gente tem que buscar todos os dias, porque a vida lá fora não está fácil. O Jesus Cristo pode voltar a qualquer hora. A gente vê que na política, em todos os lugares, corrupção, tudo que é de ruim está aumentando. E só Jesus Cristo para nos dar o alicerce, dar a base profunda para a gente continuar a nossa caminhada rumo ao céu. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.